igreja. Vamos dar início mais um grupo de louvor, de adoração, de nosso Deus já se faz presente. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Você também que se encontra neste momento assistindo este vídeo, que você também, onde você estiver, você possa também fechar os seus olhos, você possa adorar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, porque aonde nós estivermos, quando nós buscamos a face do nosso Deus, quando nós clamamos a sua doce e maravilhosa presença, Ele vem ao nosso encontro, amém? Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua presença. Nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é santo e não há outro Deus como o Senhor. Pai, abençoe esse culto, Senhor. Abençoe esse culto de fortalecimento. Que a tua igreja possa se fortalecer no Senhor, na Tua palavra, no Teu caminho. Que possamos permanecer firmes, ó Deus, na Tua presença, realizando a Tua obra, Pai. Abençoa as nossas vidas, o nosso lar, a nossa família. Pai, que esse culto, Senhor, seja um culto de louvor, de adoração ao Senhor. Que o Senhor possa receber diante do Teu altar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Pai, que a Tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém? Eu quero te dizer que a presença do Senhor ela é real aqui neste lugar. E nessa manhã nós vamos pedir ao Senhor para que Ele possa encher este lugar com a sua glória, com a sua majestade, amém? Então nós vamos adorar o Senhor assim. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória, com Tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir.
Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia, Senhor, você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Filhos de Deus, bom dia, paz seja convosco, a você que está aí participando deste culto, aí na sua casa ou em algum lugar, que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã, em nome de Jesus. Nós estamos na semana do fortalecimento. Tanto é que hoje nós temos a unção do nosso interior, que é o pão e a água. O pão, sírio, e a água que simboliza o alimento de força. O alimento de força. E nós estamos orando para Deus nos fortalecer. Fortalecer nele, na palavra, no caminho, e nos fortalecer na congregação. Porque o tempo, muitas vezes, está desgastando e a nossa fé está esfriando. O amor também a Deus, a palavra, a igreja, aos irmãos, vai se esfriando. E a Bíblia diz, o próprio Jesus, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é iniquidade? A dureza do coração. Nosso coração vai se endurecendo e nós vamos perdendo aquela vida com Deus que a gente tinha quando começou a caminhada na presença de Deus, quando iniciamos aquela caminhada, a gente queria ter aquela vida com Deus, de oração, ter a vida nela toda e queria fazer acontecer. E aí, com o tempo, o que acontece? Tem gente que nem bebida mais, não ora como se deve, não frequenta, não participa. Com o tempo, porque é o desgaste espiritual. Ainda bem que Deus deu a nós essa direção de, quando tiver 5 domingos, o quarto é fortalecimento. E aí nós vamos trabalhando a semana, pedindo a Deus para nos fortalecer, começando no altar, aquele que frequenta a igreja. Para quê, irmão? Para a gente produzir, porque Deus está esperando o seu fruto. Deus está esperando o meu fruto de oração, de jejum, participação, contribuição e ganhar almas. Essas cadeiras vazias têm que ser ocupadas, mas vai ser ocupada por mim e por você, trazendo alguém para sentar. A galeria está ali, não é para encher de poeira, nem teia de aranha, é para encher de gente. Mas gente que eu e você vamos trazer, vamos recuperar para o Senhor. Então, que Deus fortaleça a igreja, para que ela seja produtiva, como Deus quer e espera. E a você que está aí assistindo, que Deus também te fortaleça. Quem sabe você também está desviado, Quem sabe você está com uma lâmpada que está aqui na igreja, meio apagada, que ela está queimando. Assim tem alguns crentes que não está brilhando como se deve, como aquela lá em cima, já apagou. Ela não acende mais, é só a troca. Então não deixa que isso aconteça na sua vida, porque o Senhor é uma eterna fonte de fortalecimento àqueles que buscam a sua face. Então põe a mão no coração nesta hora e deixa o Senhor te abençoar. Senhor meu Deus e poderoso Pai, neste momento que nós estamos na semana do fortalecimento, nós estamos orando, Pai, para o Senhor fortalecer a tua igreja, para que ela seja, Pai, produtiva, multiplicadora, que o Senhor comece a fortalecer desde o altar a liderança, membresia e aquele que frequenta
esta congregação, para que nós possamos, ó Deus, estarmos vivos, ativos, para que nós possamos ser aquela pessoa que o Senhor pode contar, pode esperar, que o Senhor pode saber que nós iremos responder à altura daquilo que o Senhor quer e espera de nós. Venha, Deus, nesta hora derramar uma unção de força, que nós começamos, ó Deus, a receber desde o momento que nós entramos aqui nesta congregação, a bênção apostólica, porque sabemos que o Senhor está tratando, trabalhando com cada um de nós, para poder, ó Pai, ser a bênção, ser a resposta para o Senhor nesta terra, ser a bênção na vida de alguém, ser a tua resposta para alguém que está necessitada da tua bênção. Mas para isso, ó Deus, nós precisamos estar firmados no Senhor, na palavra, no caminho e na congregação. Deus, derrama sobre esta vida que está enfraquecida por causa de algumas situações que têm acontecido consigo, na sua casa, na família, e por isso, ó Deus, esta pessoa tem se enfraquecido a fé, tem enfraquecido na sua vida espiritual, tem enfraquecido, ó Deus, na sua atuação como líder, como servo do Senhor, como homem, como mulher de Deus. Que o Senhor venha nesta hora derramar esta unção de força, de bênção sobre a vida de cada pessoa que o Senhor vem trazendo a esta congregação nesta manhã. Venha, ó Pai, derramar esta bênção, ser algo, Deus, que aconteceu em casa, consigo mesmo, ou até mesmo na igreja, que esta vida saiba como resolver, como superar, porque ela não pode ficar parada no mesmo lugar, mas precisa, ó Deus, de se fortalecer, porque o Senhor está contando com ele, está contando com ela. Deus, derrama nesta hora esta bênção. Se alguma situação física, derrama cura. Se alguma situação financeira, venha trazer a bênção. Se alguma situação de trabalho, venha trazer resposta. Se algo, Deus, que esta vida está esperando, buscando há muito tempo e ainda não teve resposta, Cristo está enfraquecendo sua fé, sua vida espiritual. Então, meu Deus, venha dar solução, venha fortalecer, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, esta vida que está enfraquecida até para congregar, quando chega o dia, o horário de sair para a congregação, ela sente um peso, sente um cansaço, sente um desânimo. Oh Deus, Todo-Poderoso, nesta hora, derrama a unção de força para que cada um de nós possamos cumprir a palavra do salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Diga assim: eu tomo posse desta bênção e unção que eu já estou recebendo sobre a minha vida de força, porque eu preciso estar forte para ganhar o fraco, para ajudar o fraco,
Eu preciso estar forte, porque o Senhor pode contar comigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, a partir do 24, onde fala sobre os dois fundamentos. Aliás, nós podemos, o de Mateus nós podemos ler desde o 21, desde o versículo 21. Então, Mateus 7, versículo de número 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós nos profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, serão comparados a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Em Lucas, no capítulo de número 6, a partir do 46, nós vemos a versão que diz Lucas, nesse trecho da palavra. Lucas 6, 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando, eu vos mostrarei a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem
que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Poder assentar, você que está de pé. E nós, graças a Deus, que nós estamos aqui na casa do Senhor, na congregação, no primeiro culto do dia. Logo mais à noite, nós temos o segundo culto, às 19 horas. E nós, essa semana, nós estamos ungindo na nossa casa os 4 cantos da sala, que representam comunhão, harmonia e unidade na família. Então, quem está na corrente já no terceiro começou junto na semana da quaresma. Então, hoje vai fazer essa unção na sala. É os 4 cantos da sala. Para que o inimigo, ao atacar sua casa, sua família, ele não consiga atingir a comunhão, a unidade dentro da sua casa, a harmonia. Porque tem casa que ela não tem amigos nem parceiros, tem adversários e inimigos. Tem competidores, né? Cada um competindo, querendo ser mais do que o outro, falar mais alto do que o outro, ser mais forte do que o outro. E muitas vezes entra em agressão de palavras, de repente agressão física, e vai por aí afora. Mas tudo isso acontece por quê? Porque ela não tem aquela casa, aquela família, ela não foi construída com uma boa base. Na quarta-feira nós pregamos o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E hoje nós estamos dando a palavra na prática. Como que eu faço para o Senhor edificar a minha casa, família? Como que eu faço? Porque se ele não edifica, ele não trabalha quem edifica. Sábado da semana passada, nós tivemos um casamento aqui, da Rafaela e do Bruno. Quem estava aqui ouviu o pronunciamento quando nós mencionamos que o casamento deve ser contraído, primeiro, na reverência e no temor do Senhor. É um dos atributos do casamento. É reverência a Deus, é no temor do Senhor. E para construir essa família, começa pelo namoro. E o namoro é comparado como o quê? O alicerce para a construção de uma família. Um namoro bem feito. Aquele namoro que é uma fase de conhecer a vida, a família e a intenção de ambos. É para isso que no campo espiritual chama-se união de espírito. Espírito não faz sexo. Espírito comunica. Espírito é comunhão. É conhecimento. É conhecer a vida daquela pessoa. Conhecer aquela família. Que você vai entrar nela, ou que ela vai entrar na sua. Que vai virar uma só. Se aquela família é bênção, aquela pessoa é bênção. Se aquela pessoa é de Deus para a tua vida ou não. Você tem que discernir isso no namoro, que é o alicerce. Porque você vai fazer uma construção ali, em cima daquela união. Aí vive deu tudo certo. Maravilha. Está dando para viver, está dando, conversando, dialogando. Você conheceu a vida, a família,
quer ir na casa da pessoa, proíbe. A mulher ir na casa da família, a mulher proíbe. O homem ir na casa da família. Que casamento é esse? Que bagunça é essa? Não conheceu, não? Porque se eu estou namorando e eu vejo que a família da minha namorada não presta, eu quero ir fora. Porque eu estou casando com a família dela também. Ela está casando com a minha família também. Eu quero ir fora. Não, eu vou casar com ela. Vou casar com ele. Não, peraí, você está casando com a família. Com a família daquela pessoa. A gente está casando com aquela família. E ela está casando com a família da gente. Por isso que é a fase de conhecer. Por isso que o namoro é a fase mais importante na área sentimental. É a área mais importante. Eu fiz a comparação com esse prédio aqui, que é a igreja, 4 andares. Se a pessoa, se aqui fosse construído como se fosse um galpãozinho, com 4 paredes, com aquela teia de amianto, com o tempo fica parecendo vulca, sabe? Isso já tinha caído há muito tempo. Você vê aquela aguaceira que passava dentro da igreja, não teve uma trinca sequer. O pedreiro que olhou aqui, que com a mão de Deus e com a unção de Deus, ele conseguiu eliminar aquela entrada de água aqui, o Zé Maria. Ele falou: pastor, essa construção é muito bem feita, não tem uma trinca. Não tem uma trinca nessa igreja. De lá de cima por baixo. Não tem uma trinca nas paredes. E aquele aguaceiro que entrava aqui saía, ó, na rua. Mas sabe por quê, irmão? Está da base. Os tubulões aqui são 21. A gente só vê esses 2 redondos. Que a engenheira falou que é para equilibrar a construção. Mas são 21 tubulões, 21 colunas, jogando tudo para o campo, o peso da construção. Mas tem 2,5 metros a 3 metros de fundura. Os tubulões, com uma base de 1 metro de diâmetro no seu final, feito uma grade, depois um caixote de ferro que descia dentro dele as colunas de ferro e amarrava em cima de as pedras maiores que chegavam aqui. Pedrão assim, que às vezes precisava de 2 homens para conseguir carregar aquelas pedras, para poder estar embaixo daquela grade de ferro enchida de concreto. E assim foi levantando as paredes. Foi levantando as paredes. Hoje, você vê o alicerce? Não, não é. Você não vê o alicerce. Tem gente que nem sabe como o alicerce foi feito. Porque hoje nós temos o acabamento. Porque o acabamento é o namoro, ou é o casamento. É o casamento. A alvenaria eu comparo com o noivado, que é chamado de a fase do planejamento. Porque se a gente viu que vai dar certo, a família que eu vou entrar nela, vai entrar na minha família, é tudo beleza? Então, eu dou o segundo passo, chamado noivado, que é justamente o passo de planejar. Planejar. O casal planeja. Não vai para a cama, não, planeja. E planejar é conversando, irmão. É anotando. É anotando. É conversando. É o casal parar e ficar ali. Os 2 conversando, planejando. Como é que nós vamos ser? Filho agora, filho depois. Onde vamos morar? O que vamos ter? Quais as coisas vamos fazer? Vai ter lua de mel? Não vai ter? Vamos viajar? Não vai? E assim, qual igreja vamos casar? Quem vai celebrar o nosso casamento? E assim vai, irmãos. É o planejamento. Deu certo? Bateu ideia?
vai para a fase final, chamada o acabamento, que é o casamento. Porque o casamento é que os dois vão viver o que conheceram e planejaram. O problema de muitos que nem conhecem a pessoa que você está entrando na vida dela, que está entrando na sua vida, e nem procura conhecer a família que você está entrando, e ele não conhece a sua família, ou ela não conhece a sua família. Aí, ao invés daquela família, aquela casa, que agora vai se tornar uma família, ter parceiros, amigos, ela começa a ter inimigos e adversários. Inimigos e adversários. Por isso que eu tenho visto aí tanta morte na família. O homem matando a mulher, o feminicídio. Precisou até fazer uma lei, mas mesmo essa lei feita, não está matando pessoas. Não mata, não. Mas se a família continua, ela vai. E aí então vem os filhos, que são herança do Senhor, como diz o Salmo 127. O filho não é meu, não é seu, é do Senhor. E Deus permitiu que ele viesse, nascesse de nós. Nascesse de nós, fazendo parte do nosso ser e viver. E aí o que acontece? Esse filho vem sem referência. Ou a referência que ele tem é ruim. É daquele pai, cara fechada, que não conversa com a mãe. Aquela mãe que também só critica, que briga com o pai, e ele vai crescendo em cima disso. Isso quando ele não fica assistindo a violência dentro de casa. E quando ele casar, vai ser a mesma coisa. Se ele for liberto, não for quebrado aquela maldição, ele vai fazer a mesma coisa. Também se for homem, o que o pai dele fazia com a mãe. O problema, igreja, é que muitos não buscam o Senhor para edificar. Principalmente nós, que somos evangélicos. Porque quando a pessoa já vem lá de fora, casado é uma coisa. Tem condição de consertar. Que se começa a dar trinca, começa a abalar, o que faz? Cava em volta, mais fundo, lança a base e fortalece as colunas daquela casa. Fortalece as colunas daquela família. Porque no Salmo 127, quando o Senhor disse, quando o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, ele está falando casa prédio, ele está falando casa família. Então trabalha quem edifica. Quem tenta edificar. E se nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ela nos dá a direção, a orientação, para nós termos uma família bem-sucedida, abençoada, fortalecida, agraciada, através do Senhor. Através do Senhor. E aí os filhos que são herança do Senhor, a gente sabe criá-los, porque foi planejado, foi direcionado para que eles viessem, e assim eles vão recebendo os cuidados de Deus através da nossa vida, para que eles cresçam fortes e sadios, não só fisicamente, mas espiritualmente, porque cada um de nós que temos filhos, nós só conhecemos nossos filhos depois que eles crescem e até casam. Quando eles vão construir a família deles, que a gente vai ver se eles aprenderam a lição. Se eles aprenderam a lição, então eles vão ter também uma família abençoada, uma família bem-sucedida, uma família vitoriosa. Vitoriosa. E nós precisamos do Senhor como base. Ele precisa estar ali, sustentando. Por quê, irmãos? Como nós vemos aqui,
nesse trecho de Mateus e também de Lucas. O Senhor cobrando, dizendo: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Porque na prática, para Deus edificar, sustentar aquilo que vamos adquirindo, principalmente tratando de família, nós temos que estar observando se nós temos vivido a prática da palavra de Deus, dos ensinamentos que Ele passa para nós, se nós temos praticado, porque Ele diz: não adianta chamar Senhor, Senhor, me ajuda, me socorre, vem, faz isso, faz aquilo. Aí Deus olha: não posso fazer nada, porque eu tenho compromisso com a minha palavra. E quem tem compromisso com a palavra de Deus, Deus tem compromisso com ele. Deus tem compromisso em proteger, Deus tem compromisso em ajudar, Deus tem compromisso em prosperar, Deus tem compromisso em curar, Deus tem compromisso em libertar, Deus tem compromisso em fazer desta pessoa vitoriosa. Deus tem compromisso. Eu lembro que no primeiro elo que a gente pregou, Deus trouxe a nós: você quer ser protegido de Deus? Tenha compromisso com Ele, e Ele terá um compromisso com você. E esse compromisso que nós temos com Deus, Ele vem através do quê? Da sua palavra. E quando Ele diz: porque me chama Senhor, Senhor, é as orações. Você faz uma oração só por fazer em nome, não, nós fazemos uma oração em nome do Senhor, em nome de Jesus. Nós chamamos a Ele quando a situação está complicada, quando a situação está ruim, a gente chama por Ele: Senhor, me ajuda, me socorre, me fortaleça. Mas Ele nos ensina que através da sua palavra é que nós vamos na prática ter Ele presente sempre em nossa vida, nos ajudando e nos socorrendo. E Ele fala: mas aquele que faz a vontade do Pai está no céu. Porque muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós nos profetizamos em Teu nome, expulsamos o demônio, em Seu nome, nós fizemos uns milagres, em Teu nome. Então Ele dirá claramente: eu nunca os conheci, não conheci vocês, afasta de mim, vocês que praticam a iniquidade. Porque a iniquidade, irmão, ela é como se fosse uma crosta que vai se acomodando no nosso ser. Nós podemos até fazer uma comparação com aquela crosta que vai garrando nas nossas veias de gordura, né? Crosta de gordura que vai agarrando nas nossas veias, que agarra lá no tubo de saída da pia. Vai agarrar naquela crosta. E aí o que vai acontecendo? Aquela crosta vai aumentando. Se não se cuidar para se limpar, para tirar aquilo da nossa vida, o que acontece? É top. Na nossa vida, o que acontece? Um infarto. O infarto, o sangue parou de correr. Isso que é iniquidade. Iniquidade é como uma crosta que ela vai fixando na nossa mente e principalmente no coração, com o passar do tempo, das coisas que a gente vai vendo, ouvindo e até participando no reino de Deus. E se a gente não toma cuidado, não vigia, não cuida, como se deve cuidar, aquela crosta vai se aumentando de tal maneira que de repente a palavra de Deus para nós é como uma palavra qualquer. Que a Bíblia, que fechada, é uma biblioteca com 66 livros, mas aberta, é a boca de Deus falando conosco, como está falando agora. Quando você pega para ler
deixar de praticar a palavra de Deus é justamente a iniquidade. Por isso que o Senhor, Ele diz aqui para aquela turma: eu não conheci vocês, afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade, que praticam esse mal, que está aprendendo, está recebendo, mas não está praticando, não está colocando em prática, não está vivendo aquilo que tem lido, aprendido e examinado através da palavra. Como que Deus pode edificar esta vida, esta casa, esta pessoa? E aí ele continua dizendo sobre os meus fundamentos: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? O Senhor. Ele é a rocha eterna. Que a nossa vida, casa, família tem que estar edificada, construída. Por isso que o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Porque é o Senhor que vai fixar no coração daquela família, dos filhos, dos netos, os ensinamentos e exemplos que a gente vai dando para eles. Porque tem família, gente boa, pessoas com boas intenções, que dão bons conselhos. Mas por que os filhos se perdem nos caminhos da vida? Por que os filhos se perdem? Os netos se perdem nos caminhos da vida? Se perdem porque não foi fixada no coração deles o ensinamento dos pais, dos avós, principalmente nessa geração, nesse tempo que nós temos vivido, que muitos avós é que mais criam os seus netos e passam a maior parte do tempo com os seus netos, porque muitas vezes os pais, por causa do trabalho, o homem trabalha, a mulher trabalha fora, então os avós ficam cuidando. Então é o Senhor que vai fixar o ensinamento e exemplo dado para que aquelas pessoas, ao crescer, possam viver. Porque nós só vamos ver se os nossos filhos, netos, estão valendo alguma coisa pela vida deles, pela família e pela sociedade, e depois que eles crescerem. Não é quando são pequenos, é depois que eles crescerem. Que a gente vai saber se eles aprenderam a dizer não quando é preciso. Que a gente vai aprender se eles aprenderam a desviar do mal, da turma que não presta, de palavras negativas e fazer coisas que não é aprovada. Que não é aprovada. Então a gente precisa do que, irmãos? A gente precisa de estar sempre edificado no Senhor. A nossa edificação está no Senhor, mas tem que ser o quê? Na prática, praticando ensinamentos. Aquilo que Deus está te falando, te orientando, te direcionando, através da sua palavra. E praticar, irmãos, a palavra de Deus não é só aquilo que gostamos, concordamos. É principalmente aquilo que não gostamos e aquilo que não concordamos. Aquilo que muitas vezes, para a gente engolir, a gente engole até, como dizem, engole até seco, né? Meu Deus, isso desceu rasgando. Isso é muito amargo, mas é isso que vai me curar, que vai te curar pela prática desta palavra. Porque praticar a palavra de Deus não é só aquilo que me dá vontade de fazer, mas é aquilo que me ensina a fazer, a viver. Porque a palavra do Senhor, ela é a receita certa, ela é o meio certo que Deus deixa a nós, seres humanos, para vivermos aqui nesse planeta Terra.
para isso nós temos que praticar. E a prática nos leva a ser prudente, como este homem que foi lá, edificou a casa sobre a rocha. E aí, ó, a partir do versículo 25 diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Aí fala, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Ela tinha sido construída sobre a rocha. Porque, irmãos, esse que Jesus veio para, o vento, a água, né, o que bateu contra aquela casa, são as coisas da vida. Se não tem uma boa construção, se não está bem edificado, se perde. A casa cair é justamente isso. É um para lá, outro para cá, é aquela inimizade, é aquela confusão dentro de casa, porque ele diz: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Sobre a areia. E aí a mesma coisa que aconteceu com aquele que fez sobre a rocha, fez também com o que fez na terra, ou na areia. São a mesma situação, porque nós estamos no mesmo mundo. Nós vivemos no mesmo mundo. O mesmo que o ímpio, o incrédulo, o que não vai em igreja nenhuma, que não tem religião, o ateu, o à toa, enfrenta nesse mundo, nós também enfrentamos. O mesmo que enfrentamos, eles também enfrentam. Só com uma diferença: se a nossa casa, família, está edificada na rocha, que é o Senhor, ela vai subsistir qualquer situação. Qualquer situação, qualquer crise que vier acontecer. Feminicídio não entra na casa do crente, edificado na rocha, porque ele sabe amar, perdoar, ele sabe ficar calado. Como a gente falou no casamento, o papel do marido, o papel da esposa, cada um sabe o seu papel. Ninguém inverte o papel. A mulher não tenta ficar no lugar do homem e o homem no lugar da mulher. Mas cada um faz e desempenha com temor de Deus, com alegria, o seu papel dentro de casa, no casamento e também na própria família. Para quando vier essas situações, os filhos sabem, os netos sabem que é em casa que eles têm os melhores amigos, que eles têm os melhores apoios. É em casa que eles sabem que aqueles que estão em casa são os que mais se preocupam com o seu bem-estar e sobrevivência. Então eles não farão nada. Quando vier aquela coisa, ó, você pode fazer isso, mas não conta para o teu pai não, não conta para a tua mãe não conta para o teu avô não conta para a tua avó não, peraí, eu vou contar. Se eu não posso contar, é porque não presta, porque não vale nada, porque não é de Deus, porque eu aprendi desde a minha infância que eu presto obediência a eles, e é eles que é a minha referência de vida aqui na terra. Não vai continuar, não vai viver, porque aí você vai ver que eles estão enfrentando as mesmas situações que outros estão enfrentando. Não sei quando você viu uma reportagem essa semana de alguém que deu bala, né, com droga, o menino levar para a escola. Chegou lá e sabia os pianos. Estava esquisito esse troço. Aí tomou o negócio lá e examinar, droga. Porque o
salmista fala: você não vai ficar envergonhado quando você enfrentar um inimigo na porta lá, levando, entregando. É aquela pessoa que sabe, ele tem que ganhar dinheiro para viver nessa terra, mas não é dinheiro fácil, ele tem que ganhar trabalhando. Ele vai aprender que é com o suor do rosto que ele vai comer pão, que ele vai comprar um carro, que ele vai comprar uma moto, que ele vai construir uma casa, comprar um lote, construir uma casa, que não é como a turma faz em fração de poucos minutos. Eles conseguem roubar um carro, a gente fica até assim, de boca aberta, principalmente aquelas caminhonetes Hilux. No aeroporto, de cara eu posso cavar, o cara volta, de viagem, nem um carro no estacionamento. Foi levado, o carro não saiu lá sozinho. Inclusive parece que no aeroporto, aqui, né, de Confins, pessoas que deixam lá essas caminhonetonas, né, Hilux, aí eles colocam uma trava na roda da caminhonete. Irmão, não é esses carrinhos, não sei quantos anos tem não, tá louco! E os caras têm tração de poucos minutos. Vocês entram nele, dá partida e sai com ele. A gente vê muito isso aí nas câmeras de casa, empresas ou o próprio olho vivo, o pessoal fazendo isso. Mas meu filho, teu neto, nosso neto, não vão viver isso, fazer isso, porque eles sabem que não é roubando que eles vão ter, é comprando que eles vão ter, é batalhando que eles vão conseguir, é se esforçando que eles serão úteis, e não problema, nem para a família, nem tampouco para a sociedade. E aí nós vemos em Lucas, o Senhor, o que Lucas observou desses dois mandamentos. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando. Eu vos mostrarei a vocês a quem é semelhante, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então a prática da palavra é o ponto forte, meu e seu, de estar verificado na rocha do Senhor. É praticar da palavra, é o viver da palavra. Esses estão semelhantes àquele homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quer dizer, ele não fez apenas o alicerce na rocha, mas ele cavou na rocha. Olha bem o que o evangelista Lucas observou da palavra, que Mateus não observou. Mateus só falou, não caiu porque estava sobre a rocha. Mas Lucas disse, ele cavou sobre a rocha. Quer dizer, cavar no lugar de rocha, não? É terrível. Eu já trabalhei de servente de construção civil. E quando a gente pegava para cavar em lugar de pedra, era terrível. Não é como agora, que tem aparelhos, maquinários, né? Para cortar, para quebrar. A gente fazia isso, era quebrando com talhadeira. Eu lembro uma vez, quebrando pedra com talhadeira, ela soltou um pedaço e pegou aqui, ó, no meu braço, que é o meu pulso, que eu só vi sangue correndo. Eu pus o dedo em cima assim e o sangue continuou correndo. Eu corri, avisei, vou ajeitar. O pessoal, o que eles estão acontecendo? Ficaram preocupados lá, o exército estava quebrando e um pedaço da talhadeira pegou o chão. Soltou lá, pegou quebrando a dificuldade que eu tinha em lugar de pedra. Quando o lugar da terra fofa, que facilidade para cavalo,
para cortar, para fazer o alicerce ali. Mas quando era rocha, meu Deus, que trabalho, que dificuldade. Então assim, Lucas, ele observa que o cara que é prudente, que tem a vida edificada, família, casa, família, edificada no Senhor, ele vai construir, ele vai lá e cava profunda vala sobre a rocha. Pois ele vê a dificuldade que é para escolher aquele ou aquela que vai viver a vida toda. E vai viver a vida toda. Por isso que Jesus ele fala: aquilo que Deus ajuntou não separa, não. O que Deus ajuntou não separa, não. Porque a escolha deve ser na ponta do dedo. A escolha deve ser na ponta do dedo. Não é só bater e olhar que gatão, né? Que gatão. Esse gatão vai ficar barrigudão com o passar do tempo. Aquele cara que o filho escorrega aqui, o filho escorrega aqui. Aquele cara que é, né, cabeludo, de repente, ele tem aeroporto e mosquito. Mosquito para pousar ali tem problema. Ele passa direto. Mas você casou com um cara que é. Agora eu estou aqui. Né? O cara que casou com a menina, né? Estruturado assim, né? De repente a estrutura vai desaparecendo. E aquela estrutura começa a ficar reta. Mas é com ela que você cai. É com ele que você cai. A juventude passa, igreja, e a velhice chega. E quando a velhice chega, ela não vai embora. Ela não vai embora. Ela fica ali. E a gente tem que aprender a conviver. A conviver. Mas quando nós temos a nossa casa, família, edificada na rocha, pode vir as enchentes, pode bater o vento, como disse aqui o evangelista Lucas. Cavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar. Olha só, Lucas, ele observou na palavra de Jesus que a casa nem abalada foi. Mateus falou que a casa não caiu, mas aqui fala que ela nem foi abalada, não tem nem cosquinha nela, porque ela estava bem construída. Por ter sido bem construído. Mas o que houve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína. Foi grande, porque houve um falatório, foi perda de pessoas, nomes que foi para a lama, famílias inteiras ficaram envergonhadas. Tem gente que, se está vivo, tem que mudar de lugar, mudar de cidade. Tem que mudar de cidade, de tanta vergonha. Não dá para mudar nem de rua, não, tem que mudar de cidade, de tanta vergonha, porque a casa caiu. Então, igreja, vamos viver isso em nome de Jesus. Isso o quê? Praticar a palavra. Vamos praticar a palavra. Vamos viver a prática da palavra. Porque é assim que eu e você teremos a nossa casa espiritual edificada sobre a rocha. É assim que nós teremos a nossa casa espiritual edificada na rocha, que é o Senhor. Amém? Senhor Deus, a tua palavra
foi trazido e revelado ao nosso coração. E eu te agradeço. Agradeço, ó Pai, porque hoje nós concluímos a tua palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. E nós aprendemos que, por o Senhor edificar, na prática, é nós ouvindo a palavra, guardar e praticá-la. Porque assim o Senhor vai estar cuidando de nós, porque nós estaremos cuidando das coisas do Senhor aqui neste mundo. Meu Deus, que esta palavra fica fixada nas tábuas do coração e do entendimento de cada um de nós, para que nós possamos, além da nossa vida, nós termos a nossa família edificada sobre esta rocha que é o Senhor. Para quando vier as tempestades da vida, a nossa casa nem será abalada, nem sofrer nenhum arranhão, porque é o Senhor que está cuidando de cada detalhe, em nome de Jesus. Amém. Assim eu abençoo você que assiste este culto. Que Deus tenha te abençoado por esta palavra. Que Deus tenha te fortalecido por esta palavra. Que Deus tenha te ajudado por esta palavra. E se você um dia puder participar conosco do quarto domingo, em todo mês tem 5, você também poderá participar presencialmente do pão e água, alimentos que simbolizam força de Deus na vida do homem na terra.